Boa noite a todos. Nós estamos hoje aqui, dia 12 de junho, dia dos namorados aqui para nós brasileiros, com uma pessoa que eu admiro muito, minha professora, doutora Mônica Bayer. É uma pessoa que eu tenho muita admiração, aprendi muito durante os meus anos lá no Instituto Mineiro. Obrigado, Mônica. Eu nem me apresentei, mas eu sou Rogério Guimarães, sou médico homeopata aqui em Uberlândia. E hoje nós vamos ter a honra e o prazer de receber a doutora Mônica para falar de homeopatia hospitalar. Daqui a pouco ela se apresenta da melhor maneira que ela se sentiu à vontade. Então que a gente tenha aí um 12 de junho com muita paz, muita tranquilidade, muita sabedoria. Passo a palavra aqui para o Gilberto e um abraço a todos. Olá, amigos. Olá, principalmente Rogério e Mônica, que eu conheço há muitos anos, né? Já estivemos juntos, inclusive no Acre. A Mônica esteve lá como minha convidada para o curso de homeopatia e Muito estivemos em contato em muitas outras ocasiões. Mônica, é um prazer imenso receber você aqui para conversar sobre o seu trabalho, sobre a residência médica, a homeopatia hospitalar. Eu acho que você tem uma contribuição talvez única, pelo menos muito singular, a respeito desse trabalho, da realização, do seu empenho, e eu gostaria muito de ouvir você nos falando sobre isso, tá? É com você. obrigada. Eu acho que eu prefiro colocar os slides, eu me apresento, eu vou colocar o primeiro. Então, na homeopatia hospitalar, eu vou trazer a nossa experiência no programa de residência médica de homeopatia do Hospital Público Regional de Betim, Minas Gerais. Eu sou coordenadora dos cursos de formação de especialistas do Instituto Mineiro de Homeopatia e do Serviço FISES e sou coordenadora também, supervisora da residência médica de homeopatia do hospital. Eu trabalho no Sistema Único de Saúde de Betim há 32 anos. Tenho aí uma experiência boa com o uso da homeopatia desde cedo, apesar de eu ter feito a minha primeira residência médica em pediatria e depois eu busquei a homeopatia, mas eu já tinha, antes da residência de pediatria, eu já tinha a intenção de ser médico homeopata. Eu fiz só a residência para ter um conhecimento maior sobre as crianças, achava que precisava, e como eu trabalhei como pediatra há muito tempo, mas como pediatra homeopata, então foi muito interessante aqui no início do meu trabalho concursada, há 32 anos atrás, eu comecei como pediatra, que era o que eu tinha na época, depois que eu já estava trabalhando no SUS e que eu fiz homeopatia, e aí eu comecei a oferecer para as mães se elas queriam tratamento homeopático, e elas começaram quero experimentar. Com as respostas terapêuticas que tinham com as crianças, principalmente crianças asmáticas graves, respostas maravilhosas que a gente sabe, todo mundo que é homeopata sabe como que é. Isso foi se expandindo e aí mais mães vieram procurando, cada vez mais procurando homeopatia, e ela foi crescendo muito. Foi assim, é o trabalho mesmo que a gente faz, é o resultado que a gente mostra na nossa prática, é que faz a homeopatia ser o que ela é, mostrar a cura real das doenças, a cura dinâmica. Então, depois, mais tarde, eu vou passar aqui o slide, nós trabalhamos aí nesse hospital, ele tem 335 leitos, no CTI ele tem 70, no Centro Materno Infantil mais 133, e no CTI infantil e neonatal 50 leitos. Então, é um hospital bem grande, de uma capacidade muito grande, são 3 blocos cirúrgicos, né? São 3 CTI, e a gente está aí trabalhando como homeopata em todos os locais do hospital, tá? Então, eu vou explicar para vocês como que é o nosso trabalho. A residência médica, ela tem 4 vagas por ano, eu tenho 4R2, 4R1, e nós trabalhamos bastante aí nesse hospital. Então, a residência médica, né, ela já existe já há muitos anos, e é interessante porque a nossa, assim, esse germe foi implantado no Instituto Mineiro de Homeopatia. Sempre foi o sonho da equipe evoluir para uma residência médica. E aí foi criado desde o início, desde que eu entrei, né, o IMH teve início em 1987, eu entrei em 92, existia um curso de docência, que era mais ou menos uma residência, porque a gente ficava muito tempo no instituto, atendia muitos casos, discutia com muitos preceptores, mas só tinha um ambulatório, né? Não tinha enfermaria nem nada assim, e era um curso de 3 anos, então eu fiz 2 anos de formação, mais 3 anos de docência no instituto para ser homeopata. Então,
quando você quer criar uma residência médica, você precisa de ter, né, ter o interesse da instituição, precisa de ter base, saber como conduzir, desenvolver um projeto pedagógico, um projeto político que eles exigem, seguir os regulamentos da Comissão Nacional de Residência Médica, aprovação do programa pela Comissão de Residência Médica do hospital. Tudo isso foi aprovado na época e nós conseguimos criar o programa de residência médica de homeopatia. Tá? Então, são vários passos e foi o modo como nós nos inserimos no hospital. Até então, nós não tínhamos homeopatia no hospital. Então, como o MEC exige que a residência médica tenha estágio em enfermarias, então o hospital abriu as suas portas para que nós criássemos a residência e atuássemos dentro do hospital nas enfermarias de adulto e infantis, que é o mínimo exigido pelo MEC. Nós temos também, aqui eu trouxe a farmácia Viva, que é uma farmácia pública, ela já tem quase 20 anos de existência, então ela fornece medicamentos de qualidade para todas as unidades básicas, para o hospital, e a gente pode contar com isso é muito importante dentro da rede pública. E a residência hoje completa 11 anos de existência. Nós começamos pedindo 2 vagas para o Ministério, foi aprovado pelo MEC, né? A residência é reconhecida, e depois nós recebemos as bolsas do Ministério da Saúde para o pagamento dos residentes da homeopatia. Então, nós temos também a bolsa para todos os nossos residentes, né? Eles recebem a bolsa. Isso aqui são da comissão. Então, a Comissão Nacional de Residência Médica que vai definir qual é o trabalho do residente, do preceptor dentro do hospital, tá? O que precisa, o tempo de carga horária de enfermaria, o tempo de carga horária de discussão de caso, o número de preceptores, isso tudo ela já define a priori, então tem que cumprir todas essas regras, né? Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que é. Então, existe uma estrutura, né, do curso de residência, então foi desse modo que nós conseguimos ampliar a homeopatia a nível hospitalar. Então, nós começamos atendendo enfermarias. A gente sabe que a carga horária é muito alta do residente, 2.880 horas anuais, um total de 5.600, mais ou menos, né? 660, se eu não me engano, que é a somatória. E aí, nós começamos... Só um minutinho. Como eu moro em Minas, o trem está passando. O trem mesmo. Não é trem de coisa, não. É trem mesmo. Está buzinando, eu falei, daqui a pouco ninguém entende mais. Mas aí, o que aconteceu? Nós chegamos lá no hospital, no primeiro dia de residência, e todo mundo perguntando o que vocês vão fazer, né? Nós vamos atender os enfermos, internados, né? Auxiliando com medicamento homeopático. E aí, eles começaram a escolher para nós os pacientes de longa internação. Tem paciente que está 3 meses, não se resolve, nem piora, nem melhora, né? Eu lembro que tinha um senhorzinho lá, o Ítalo que conta, que ele foi o primeiro preceptor do hospital, que estava assim, em estado vegetativo, ele não acordava, nem dava sinal, nem morria, nem acontecia nada. E aí estudou-se o caso dele, medicou, e ele despertou, sentou, conversou e teve alta. Então, assim, e aí eles foram dando pra gente os casos que assim, de longa permanência, né? Vamos ver se vocês resolvem alguma coisa. E aí a gente foi crescendo, as pessoas foram nos conhecendo, nós fomos ampliando as enfermarias, começamos a ir para, né, já na enfermaria de pediatria e enfermaria de clínica médica, que é o exigido. E depois a gente teve no terceiro ano de residência, nós tivemos um residente que tinha prática, ele trabalhava ele é intensivista, ele era intensivista e é até hoje, mas assim, ele estudando homeopatia, se encantou pela homeopatia e veio fazer residência. E aí, nós estávamos andando no hospital, que era a época de Antônio Carlos, e aí ele encontrou com os colegas do CTI. E um colega dele que dividia o trabalho dele no CTI da Unimed. E aí, o que você está fazendo aqui, né? Que você está aqui? Eu estou fazendo residência de homeopatia. Aí ele falou assim, mas vocês medicam no CTI também? Aí ele falou assim, se a gente puder, né, entrar no CTI, eu falei, a CTI está aberta para vocês, podem medicar todos os pacientes. Então, na hora, assim, a gente já tinha muito serviço, que já eram as enfermarias, de pediatria, de clínica médica, mas vamos perder a oportunidade. Entramos no CTI, medicamos todos os pacientes com
começamos a acompanhar, e aí foi super bacana, porque eles começaram a ver o nosso trabalho, e uns meio mais desconfiados, o que esse povo está fazendo aqui? A gente acompanha a corrida de leito, observa o que eles colocam na corrida, tem muita informação, é impressionante, né? Às vezes a história, né, daquele paciente, que aconteceu com ele. Então chegou um paciente lá, eu lembro isso perfeitamente, todo atropelado, todo quebrado, entubado, em coma, e aí o intensivista estava contando a história de que ele tinha sido atropelado porque ele tentou salvar um cachorro. O cachorro ia ser atropelado. Aí ele correu para pegar o cachorro, mas não deu tempo. Aí ele foi atropelado, a gente nem sabia do cachorro, né, que tinha acontecido. E levando em conta isso, nós mudamos o medicamento, o paciente evoluiu tão bem, tão bem. Ele não tinha muita perspectiva. E é interessante que às vezes eles colocam o paciente em cuidado paliativo, a gente entra no caso, aí fala, vamos tirar o paciente de cuidado paliativo, porque ele reagiu. Aí o paciente sai do cuidado paliativo e a gente está lá junto com eles, né? Um dia eu estava chegando lá, isso foi a coisa mais engraçada, eu estava chegando, residentes até estavam chegando os novos. Estava entrando no CTI, aí a nossa colega intensivista, que bom que vocês chegaram. Eu até olhei para trás, falei, será que tem algum outro especialista aqui? Ela falou, não, vocês mesmos, vocês não são da homeopatia? Nós somos. Então, eu tenho certeza que vocês vão me ajudar a resolver esse caso. Então, foi muito interessante essas coisas acontecerem e assim, os pediatras, a priori, esses dias eu estava até comentando, muitas vezes os pediatras ficavam assim, o que vocês, né, que vocês estão dando, o que isso está acontecendo, né, por que vocês estão aqui, o que vocês estão fazendo? Esses dias o pediatra chegou e falou assim, eu estou precisando de vocês. Eu falei, poxa, é isso mesmo, né, estou precisando. Então, ele está considerando que a gente tem algo que é diferente e que vai fazer diferença, senão ele não ia nos chamar. Então, a gente atende muito com pedido de interconsulta da clínica médica, do TI, da pediatria, tem muito CTI neonatal, tem muito pedido de interconsulta. A gente até fez um trabalho, publicou o índice de mortalidade de crianças CTI neonatal tratadas com homeopatia concomitantemente, e realmente foi bem menor do que o índice geral de morte, o índice de morte do CTI neonatal, que tem, né, já na literatura, que é muito alto. Então, assim, geralmente é 50%, principalmente prematuro extremo, do prematuro até o prematuro extremo é um índice de óbito muito alto, e os que foram tratados com homeopatia, o índice de óbito caiu para menos de 30%. Então, assim, é considerado isso muito significativo. E aí a gente entrou no CTI, e nos outros CTIs também, as pediatras nos chamam, né, no CTI, na unidade de terapia neonatal precoce, neonatal extremo e tal, a gente já estava atuando, e o que aconteceu depois foi o seguinte, nós temos lá seis residências médicas, cirurgia geral, a gente entra muito em contato com os residentes da cirurgia geral, cirurgia vascular, ginecologia obstetrícia, psiquiatria, anestesiologia e homeopatia. Esse ano abrimos a clínica médica e a tendência é crescer mais ainda com o número de residências do hospital, muito grande, né? Muito proveitoso nesse sentido. E aí, o supervisor da ginecologia obstetrícia já tinha nos chamado para trabalhar no bloco obstétrico com o trabalho de parto. Por quê? Porque o número de cesarianas, a diretoria já tinha falado que a gente estava muito alto. Então, assim, as parturientes não estavam conseguindo evoluir no trabalho de parto. Com o estímulo, né, que é o estímulo do misoprostol, que eles usam, né, pro protocolo, acabava evoluindo para cesárea, porque mesmo com o uso dele, não tinha evolução satisfatória com o parto vaginal. E aí eles pediram para a gente ir para lá. E a gente foi, não, vamos mais um campo. Né? Cada hora a gente está num campo do hospital. E aí fomos e começamos a medicar as parturientes todas num plantão da semana, que era da segunda-feira. Nos outros dias não, porque a gente tinha que atender outras demandas. E depois nós fizemos um levantamento de dados, né? Como que estava o número de cesáreas antes da homeopatia entrar e depois da homeopatia, no dia na segunda-feira, e comparado com os outros dias da semana. Então, o índice de cesárea, no dia que a gente estava medicando as parturientes, caiu, assim, assustadoramente. Tinha um índice que estava em média de 60%, caiu para menos de 20%. A gente vê... E aí o
mais interessante são as pessoas que estão lá, né? Os técnicos, as enfermeiras, até os médicos. Que é isso que vocês estão dando para os pacientes, né? Que é algo que a gente faz plus. Então lá a gente é um quadro agudo, um quadro que precisa evoluir, né? Que tem talvez necessidade de mais doses. Então a gente faz o plus hahnemanniano e vai acompanhando essas parturientes até o parto. Teve vezes que a gente até entrar dentro do bloco, né? No trabalho de parto para continuar medicando, para continuar evoluindo com o parto vaginal. Então o residente entra, acompanha dentro do bloco e continua medicando se for o caso, né? E aí eles falam, mas o que é isso? Porque assim, a parturiente estava com 2 centímetros e em meia hora está com 10. Como é que vocês fazem isso? Que remédio é esse? Como se fosse um remédio só também. Nós começamos com as parturientes, individualizamos elas e cada uma toma o seu medicamento mais específico. Lógico que incluindo o trabalho de parto, né? Então, tem a inclusão do momento, né? E aí foi muito interessante isso, e sempre que tem, a gente tem um dia, cada dia um vai no bloco para poder levar o residente como estágio também. Entra isso como estágio opcional, porque a gente tem os estágios obrigatórios. E esses outros setores, CTI de adulto, CTI infantil, que é o CETIP, neonatal, o bloco obstétrico, agora fomos chamados para atender as mãezinhas que tiram o leite das crianças que são prematuras, né? Que estão lá na UTI, na UTI. E aí, porque elas não estavam muito nervosas, não conseguem produzir o leite, e aí a criança não recebe o leite materno. Será que a homeopatia pode ajudar? E vamos lá. Vamos lá, vamos medicando as mãezinhas, fizemos um gene epidêmico, foi um trabalho que até o Klaus, o residente, levou agora para o Congresso Internacional da Liga da Holanda. Foi até um trabalho muito bonito e foi até bem visto lá, bem falado. E aí o Rodrigo coordena esse trabalho. Então, deu-se o medicamento e mudou o comportamento das mãezinhas e da produção de leite. Aumentou a produção e elas ficaram mais satisfeitas, mais tranquilas, mais equilibradas, né? Porque são momentos difíceis ali, né? Com a criança entubada. E foi muito interessante. Né? Esse é um outro ponto agora que a gente também está atuando. Nós estamos trabalhando lá também. Eu nem sei mais se tem alguma parte do hospital que nós não estamos. Né? Como é que foi desenvolvendo assim, e a gente foi aceitando as propostas, né? Será que vocês podem ajudar no bloco obstétrico? O nível de cesariana está muito alto? Vamos sim, vamos lá, né? Será que vocês podem ajudar no CTI? Pronto-socorro. Fomos para o pronto-socorro, sala vermelha, sala de urgência, gravíssimos. Os pacientes lá, geralmente, ou vão para o CTI ou vão a óbito, né? O índice de óbito muito alto. São os pacientes que já chegam, né, num momento gravíssimo. E a gente vai para o pronto-socorro, a gente medica os pacientes lá, a gente acompanha, a gente segue eles. Eu lembro que um dia eu estava no corredor, eu estava indo para o CTI, aí o intensivista falou, tem uma paciente lá no pronto-socorro para vocês. Está muito grave, morre ou não morre? Ué, por que ele falou assim, né? Por que ele falou, tá, para vocês? Vamos lá ver o que era. Era uma paciente jovem, já com um quadro de DPLC gravíssimo, obesidade e tal. Falou, vamos entrar no caso. Entramos no caso, essa paciente foi melhorando. Ela estava muito grave, a chance de óbito era muito alta, e ela foi pro CTI e se recuperou. Ela ficou muito bem, né? Depois ela até pediu para ir para homeopatia na unidade básica, isso é uma outra questão. Nós também temos um ambulatório do hospital, ainda trabalhamos lá. Nós somos 4 hoje, mas assim, bastante trabalho, viu, gente? Então, hoje a gente tem 4 médicos homeopatas no hospital, eu, Ana Luísa, Rodrigo, doutora Ana Cida. E aí, nesse ambulatório, a gente atende os pacientes que tiveram alta do hospital para dar continuidade ao tratamento homeopático. Quando não tem uma unidade básica que tenha o médico homeopata, hoje já quase todos têm, ou o paciente de outra cidade, porque como é um hospital regional, ele atende a 18 municípios. Então, às vezes, o paciente é de Esmeraldas, e aí ele não tem como fazer homeopatia no ambulatório do SUS de Betim, né? Ele não tem como ir para o UBS. Então, ele faz esse retorno no ambulatório do hospital, e a gente controla ele lá.
Ao mesmo tempo, a diretora pediu que nós atendêssemos funcionários do hospital, mas não sei, funcionários, principalmente os funcionários que trabalham no PA, que trabalham no CTI, que são funcionários são mais debilitados, lidam com momentos muito difíceis, né? Então a gente também atende os funcionários do hospital, dá atendimento, faz controle, faz acompanhamento de vários funcionários do hospital com a homeopatia. Então é isso, a gente está bem espalhado aqui. Eu trouxe até um cronograma, acho importante. Isso aqui é Comissão de Residência Médica, uma resolução que teve, Comissão Nacional, isso aqui, é uma matriz de competências da homeopatia. Então, a Comissão Nacional de Residência Médica definiu várias matrizes de competências de todas as residências médicas, de todas as especialidades. Da homeopatia, foi uma resolução que saiu agora, em 2021, e aí ela define, né, os objetivos gerais, todos os secundários, quais são as competências, né, os específicos, quais são as competências do R1, quais são as competências do R2, e a gente tem que seguir essa matriz. E é interessante aqui, uma das questões da matriz é a experimentação patogenésica. Então, o residente ele tem que participar de uma experimentação patogenésica, de X horas, ela define sempre em horas, tá? Então, tem lá uma carga horária, depois eu vou mostrar para vocês, que eu não sei de cor agora, é uma carga horária de experimentação patogenésica. E aí ele pode participar como experimentador ou como observador. Necessariamente ele não tem que experimentar o medicamento, tá? Isso mas geralmente eles experimentam, eles gostam de experimentar, tá? Esse slide. Então a gente tem uma carga horária de ambulatório bem alta, metade da carga horária da residência são os ambulatórios. Nós temos em pronto atendimento 20% da carga horária, depois as aulas teóricas, né? Que são 10%. Essas aulas teóricas, nós não temos tempo para dar, nós fizemos um convênio com o Instituto Mineiro de Homeopatia, a residência, e a prefeitura e o instituto. E aí é o seguinte, o nosso residente ganha as aulas teóricas do instituto, ele vai, assiste, faz as provas, porque tem que ter provas, né? Ele tem que passar por um exame clínico avaliativo, trimestralmente, são várias provas que ele faz, e tem a prova teórica que ele faz no instituto, junto com o curso. Então, ele vai para o instituto, ele faz todo o curso teórico lá, a prova, tudo que tem, fórum e tudo, e nós recebemos na residência os alunos do instituto. Então, os alunos que hoje fazem o curso de formação do Instituto de Homeopatia têm uma carga horária, que é até exigido pela NHB, dentro da residência médica. Então, eles vão para o hospital, acompanham todos os setores, veem todos os casos, né, nas urgências, nas enfermarias e tudo mais. Então, tem os estágios obrigatórios, que é 5% dessa carga horária, gente, é muito grande, porque 5% de 2.880 horas vai dar um bocado de hora aí para a experimentação patogenésica, que é um estágio obrigatório, né? São dois. Experimentação patogenésica e prática farmacêutica. Então, eles vão para uma farmácia aprender como que dilui medicamento, como que dinamiza, tudo direito. Então, são esses dois. E os estágios optativos também 5%. Isso daí dá 3 horas por semana, né? Porque por semana é 60 horas, 5%, 5 vezes 6, 30, exatamente. 3 horas por semana. Tá? Dessa carga horária de optativo e de obrigatório. Então, a gente divide isso no cronograma, faz planilhas, o MEC é muito exigente. A gente tem que mostrar o rodízio dos residentes, onde que eles estão em cada momento, a carga horária, os estágios, quando que eles estão passando pelo estágio, quando estão, tem mês rotativo, mas isso tudo é pactuado lá no MEC. E aí, os optativos, eu incluo CTI, bloco obstétrico, CTI neonatal, CTI pediátrico, pronto atendimento separado. Os CTIs e agora o banco de leite, né? E o bloco obstétrico. Então, eles vão entrar tudo aí. Também um pouco de pronto atendimento. A questão do hospital é porque, assim, a gente está com o paciente numa gravidade de risco de morte. Então, nós precisamos de medicar, acompanhar, como que a gente trabalha. A gente medica com uma dose única do determinado dia, começando segunda-feira, por exemplo. Então, avaliamos os pacientes que já estão em acompanhamento, avaliamos os pacientes que
que nós somos chamados, né, porque são pedidos de interconsultas, e aí nós medicamos todos eles. Na terça-feira, damos uma dose. Na terça-feira, o preceptor da terça reavalia, vê o efeito, faz o prognóstico, se precisa de outra dose, se não precisa, se precisa mudar o medicamento, se deu sintoma novo, se não deu, se recaiu. Rapidamente, ele dá outra dose ou não, ou muda o medicamento. A gente observa, isso eu diria que isso é diariamente, né? Todos os dias os pacientes são avaliados pela homeopatia, tanto CTI, enfermaria, onde eles estiverem, né? E a gente tem preceptor de segunda a sábado, domingo é o único dia que ainda não temos, então avalia sábado, realmente a gente só avalia na segunda. Agora, domingo passado até o Rodrigo foi. Então, assim, às vezes a gente ainda consegue, num domingo, ter alguém para dar continuidade aí, né? Então, e como que a gente dá o medicamento no CTI? Então, a gente prescreve, coloca no sistema, a gente usa o sistema do hospital, que é o LV, registra a nossa evolução, toda a nossa observação prognóstica, tem todo um modelinho que a gente usa, que a gente criou, e aí a gente faz a prescrição dentro do sistema, dentro das prescrições médicas, entrega para a enfermeira, né? Já pega na farmácia o medicamento, geralmente é um glóbulozinho só. Nós começamos sempre na 30, como um protocolo, orientação até do Hahnemann, né? O Hahnemann fala que o principiante em homeopatia, ele deve trabalhar sempre usando, da primeira vez, uma 30-CH, pelo menos durante 5 anos. Para ele conhecer o efeito da 30-CH e depois que ele vê como que é isso, ele pode talvez começar com uma potência maior de primeira vez. Não quer dizer que vai manter a 30, não. Dependendo do prognóstico, a gente aumenta a potência, ou a gente dá mais uma dose, dependendo da evolução, né? Mas então é o padrão por causa da orientação hahnemanniana. E 30-CH é a potência que a gente usa na experimentação patogenética. Então é isso. Acho que já falei bastante. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, é mais umas fotografias, né? Ambulatório aí de clínica geral, e que eles atendem no posto. Esse é o pronto atendimento no hospital, tá? Esse aqui são as enfermarias de adulto e pediátrico. Esse aqui é o estágio, que são da farmácia homeopática. Esse aqui é o estágio da experimentação. Aqui eu coloquei 72 horas por ano, né? Estágio de patogenesia. Estágio optativo também aí de CTI pediátrico. Tem o CTI neonatal, tanto o TIM quanto o TIM, né? Prematuristema a gente também avalia. CTI de adulto, ele vai incluir o bloco obstétrico como estágio optativo. Tem o banco de leite agora, tá mais recente aí, introduzido na nossa prática. E é isso. Aí tem o modelo do hospital. A gente coloca assim a data do dia, homeopatia, né? Quem são os residentes que estão acompanhando, quem são os preceptores que vão acompanhar o caso, o paciente de X anos, internado de X dias, dados de registro do médico assistente. A gente vai pegar os dados de registro com o médico assistente que está acompanhando, a gente avalia o paciente, vai lá, conversa, ou no CTI faz a corrida de leite junto com eles, né, para descobrir mais dados para a gente prescrever, que a gente chama dados de momento da homeopatia. Então, são os dados da homeopatia que são diferentes dos dados do médico assistente, né? Depois a gente faz o reconhecimento, o que a gente valorizou no caso, né? E aí, qual é a conclusão? Quais são os medicamentos que cobrem essa valorização? Então, eu valorizei lá um trauma múltiplo de órgãos, né? Se tem trauma de órgãos, então, por exemplo, se eu tenho muita fratura, primeiro aí o paciente está entubado, está em coma, o primeiro medicamento que a gente imagina é a arnica. Mas se eu já tiver um trauma de um órgão, aí a gente já dá preferência para o beta-aspirina, porque muitas vezes os pacientes já chegam com lesão grau 4 de fígado, lesão grau 3 de rim, né? Então, assim, tem traumas que trazem muito mais transtornos de órgão, né? Lesões de órgão graves, gravíssimas, que pode levar à morte. E aí a gente vai dar preferência a outros medicamentos. Se tem muita hemorragia, cortar os órgãos, né? Se tem muita queda. E aí vai variando, depende de cada quadro. A gente individualiza o que a gente vai valorizar no caso e quais são os medicamentos possíveis. E aí a gente vai escolher um. Escolhe um, administra, no outro dia avalia. Pode ser que precise mais dose do mesmo, ou precise modificar,
ou, né? E aí a gente vai ou aumentar a potência e vai variando de acordo com o prognóstico. Esse é o modelinho de registro no sistema, né? Aqui é são os casos que eu já apresentei em outros eventos, né? Que a gente já... Casos interessantes, tem muitos, né? O mais interessante que aconteceu, assim, que eu conto muito, é que a gente lá dentro do bloco obstétrico, a gente estava atendendo os parturientes, né? Aí chegavam os obstetras e falavam, nós temos um caso ali de uma gestante, não está em trabalho de parto, mas ela está com pielonefrite, está grave, será que vocês podiam atender também? Eu acho engraçado, vamos atender. A gente não nega nenhum paciente, né? Então, assim, vamos começar a atender as pacientes gestantes, né? Que estão com um quadro grave, com risco de aborto, com alguma questão que precise de ajuda, né? E aí nós começamos, tem até um trabalho sobre isso, né? Quantidades de gestantes que nós atendemos no bloco obstétrico, que estavam lá pelo risco de parto prematuro, e que melhoraram muito depois do medicamento homeopático, né? E quais foram as principais patologias, a gente fez um estudo aí em cima desses dados. E um dia, tinha uma gestante jovenzinha, a primeira gestação dela, estava com 20 e poucas semanas, 24, 26 semanas, por aí, e com um quadro séptico. Ela estava com uma pielonefrite, ela fez uma infecção urinária, evoluiu com uma pielonefrite grave, e eles pediram vaga no CTI e estavam esperando liberar a vaga, porque às vezes não tem vaga no CTI, tem que esperar. E aí nós fomos atendê-la, eles pediram, e ela estava torporosa, estava muito torporosa, falando com muita dificuldade, né? Estava sangrando, estava tendo uma pequena hemorragia vaginal e torporosa, assim, e aí eu cheguei para ela e falei assim com ela, como que você está se sentindo? A pergunta que a gente sempre faz, como você se... Aí ela me disse, doutora, tô achando essa cama muito dura. Aí acabou na amnésia. Aí a gente pegou a arnica, né? Sangrando, torporosa, dizendo que a cama tá dura. Pelo amor de Deus, 3 sintomas característicos, não sei nem que ela já não estava custando a conversar, né? Ela só disse isso. Aí trouxemos a arnica e fizemos um plus. Eu vou falar para você, gente. A evolução dessa paciente foi extraordinária. Ela não foi pro CTI, não precisou. Quando a gente voltou, daí uma meia hora, o torpor tinha desaparecido. Ela estava sentada na cama, pedindo para comer, perguntando se tinha alguma coisa para ela comer. O esposo ficou assombrado com a evolução dela. E aí até tiraram o pedido de CTI. Aí ela foi melhorando, foi para a enfermaria e uns 2 dias depois ela estava de alta, uma paciente que tinha hipótese de sepsemia, com pielonefrite grave. Então, assim, foi muito bonito esse caso. Eu lembro dele. É milagroso. Aí fala, o que vocês deram? O que é essa água aí que vocês estão dando? O que tem dentro, né? Ô, Mônica, quando vocês seguem esses pacientes no ambulatório, há coincidência do medicamento que vocês continuam com o que vocês deram internado ou é bem diferente? É impressionante, viu, amigo? Como que o agudo mostra o crônico, sabe? Na agudização, parece que você vê melhor o crônico. Acaba sendo o medicamento crônico. A gente muito dificilmente muda, tá? É interessante isso, né? Parece que no agudo fica mais claro, fica mais simples da gente fazer a leitura, sabe? O paciente joga os sintomas, você vai no pronto-socorro, no PA, na sala vermelha, ele te fala três frases, são 3 sintomas característicos. Impressionante, que às vezes você fica numa anamnese, no consultório, no ambulatório, né? Fica lá no ambulatório, na anamnese, para você tirar sintomas característicos, às vezes você gasta meia hora, 40 minutos para chegar num sintoma mais característico, que é o que a gente precisa, né? Eles ficam andando nos gerais, andando ali, contando aquelas coisas repetidas, né? E no agudo é impressionante. Você precisa conversar muito pouco. Ele já te dá, assim, igual ela me falar uma coisa dessa, pensa bem, né? Torporosa, custando a conversar, nem se mexia, ela estava custando a se mover no leito, e falou comigo, olha, doutora, eu sinto que essa cama está muito dura. Para alopata, isso é uma loucura, né? E a gente nada de braçada. E, nossa, eu lembro que o Antônio falou, acabou a anamnese. Acabou. Já estão satisfeitos, já tem o remédio. Ô, e assim Mônica, acontece. E aquilo que existe também, assim, que o Kent falava de remédios complementares, quer dizer, o agudo tem um grupo de complementares. Você usa isso também ou não? Não uso isso, não uso complementar. Eu faço prognóstico de Hahnemann, então assim, melhorou, recaiu mais leve, é o mesmo remédio, outra potência, melhorou. Não é isso que eu perguntei. Assim, como existe, é
lógico, você faz outra avaliação, né? Se é o mesmo remédio, é o mesmo, né? Mas digamos que mude, costuma cair no complementar ou não tem relação? Não costuma, não costuma. Quando dá sintoma novo, dificilmente do complementar. A minha prática mostra isso. Eu acho que isso é muito protocolo, né? Como a gente tem a arte, tem essa maravilha de poder escolher, de poder conduzir, né? Cada caso é um caso, todos são diferentes, né? Isso é maravilhoso na prática, a gente não tem protocolo. No início eles pediram para a gente fazer um protocolo, eu esqueci de contar isso para você, lá no blog. Porque as residentes da ginecologia querem usar homeopatia, bom, vocês não tem como fazer um protocolo, e a gente coçou a cabeça, vamos tentar. E a gente selecionou 8 medicamentos de trabalho de parto. E aí nós colocamos qual a fase, nós estudamos lá, né, junto com eles, a fase do trabalho de parto, fase 1, 2 ou 3 e 4, que é a fase já tem risco de hemorragia, nós também atendemos pacientes com hemorragias graves, medicamos com vários medicamentos lá. E aí, como é difícil para eles entenderem. Meu Deus do céu, tivemos várias aulas explicando, olha, o paciente que é caulófilo é um paciente que se encontra assim, que age assim, que fala assim, mas eles não têm essa filigrama, sabe? De conversar com o paciente, tentar encontrar o sintoma característico para identificar um caulófilo, uma sinicifuga, uma sabina, a gente escolheu lá Lapsatila, tem 8 remédios, um protocolozinho, sabe? E aí, umas residentes conseguiram usar alguns, tá? Umas usaram uma psatila, a outra deu uma camomila, a outra deu um caulófilo, mas assim, é muito difícil para eles. Eles não conseguem, eles estão muito materializados. Eu penso assim, que eles estão muito focados naquele protocolo deles, no misoprostol, na evolução daquilo, dilatar ou não dilatar, e vai para cesárea e pronto. Né? Mônica, lembra isso assim, que os olhos não veem o que não tem na mente, né? Quer dizer, os olhos veem, os olhos a enxergam o que está na mente. Quer dizer, essa coisa de perceber o raro, o peculiar, o característico, parece simples, não, mas requer a arte mesmo, né? Parece simples para a gente entender, né? Você tem que entender a filosofia, o que você está procurando. Quando a cama dura, o sujeito só ia trocar de colchão para o colchão mais mole, né? Pois eu vou chamar a enfermeira, e não ia pegar que aquilo. Bem, esse é o ponto, né? Muito lindo, né? É muito lindo. A gente vê as coisas acontecendo. Lá a gente vê as coisas acontecendo muito rápido. Então, lá, assim, a gente vê as coisas acontecendo muito rápido, que é diferente de um consultório, de um ambulatório. Você dá um tempo, né? Volta daqui 2 meses, volta daqui 3 meses, né? E a gente vai conversar de novo, né? Mas lá não, lá é o agudo do CTI, é o agudo do bloco obstétrico, é o agudo da enfermaria. Assim, o menino tá com broncoespasmo severo, ele tá grave, ele tá cianótico, entende? Então, agora nós estamos nas bronquiolites, né? Então, nós estamos internando muitas crianças por dia, inclusive no CTI está lotado, eles abriram uma ala nova, uma enfermaria inteira só para as crianças de bronquiolite, além da enfermaria de pediatria, que já é grande, e nós estamos atendendo todas, né? Então, eu falei, olha, nós não vamos deixar nenhuma criança passar sem homeopatia. É a decisão, né, da residência. Então, como a gente não dá conta de atender 50 numa manhã, porque a média é isso, vamos fazer o GNPDEM, mandar para todas. No dia seguinte, a gente vai avaliar como que elas responderam. Dependendo de como elas tiverem respondido, pode ser que algumas, como o GNPD sempre foi, algumas não vão responder bem. Umas vão responder maravilhosamente bem, outras mais ou menos, e um pouquinho não vão responder. Nesse pouquinho é que nós vamos diferenciar, vamos avaliar o quadro específico e escolher o medicamento melhor, mais específico para aquela criança. E assim a gente está fazendo. Então, do genepidêmico, a gente tira aí 10%, né, dessas crianças, então de 50, a gente precisa de olhar só 5, porque 45 evoluíram bem. Essas 5 a gente individualiza e muda o remédio. Então, porque aí a gente vai atender a todas, né? Porque o genepidêmico é para isso. Eu tenho 50 para olhar, não tem condição. Mesmo com não tem todos os residentes todos os dias no hospital, né? Eles têm enfermaria, tem outras coisas, tem unidades básicas, então todo dia tem 4 residentes, 2 R2, 2 R1 e um preceptor. Nós somos 5 todo dia. Não dá para avaliar 50 mais, porque 50 só de bronquiolite, de vírus sincicial. E mais CTI pediátrico, CTI neonatal, CTI de adulto, enfermaria, blá, 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 blá. Não dá. Então a gente faz o gênio. E tá sendo ótimo, porque quando a gente elegeu o gênio, vamos testar ele agora, vamos ver se ele responde. E ele está respondendo, a gente está observando que as crianças estão evoluindo muito. Tem criança que
Nós pegamos no CTI, estava com FO2 de 100, né? Com PEP de 8. Eu falei, gente, esse menino vai parar, ué. Esse menino não tem condição uma coisa dessa. É altíssimo, né? Um PEP é altíssimo, FO2 é altíssimo. Até entramos com gênio epidêmico, já no dia seguinte, FO2 cai para 40, o PEP para 6. Isso não é o habitual. Isso não é o comum de CTI. Não é o comum. Está muito diferente. Quando a gente tratou a dengue, o índice de óbito foi baixíssimo. Estava morrendo criança em tudo quanto é lugar. O índice de óbito infantil está altíssimo, da dengue, em Belo Horizonte, não sei aonde, hospital, tal. Nós não tivemos nenhum óbito infantil, nenhum. Todas as crianças de dengue receberam homeopatia, todas, que internaram, né? As que estavam melhorzinho em casa, vai depender se foram na unidade básica buscar o remédio. Ô, Mônica, Ana Luísa, tua filha? É. Parabéns. Obrigada. E eu vou ter que sair daqui a pouco. Qual que é a tua experiência pessoal? O que você ganhou nesse tempo que você está atendendo como médica, como pessoa? O médico homeopata ou no hospital? Não, desde que você... Porque médico homeopata, você há muito tempo em consultório, essas coisas, né? Mas desde que você está no hospital, o que você acha que isso acrescentou na tua vida como pessoa, como formação profissional? Muita alegria, viu? Muita alegria. A gente poder pegar o paciente, né, que está, às vezes, entra em cuidado paliativo, porque eles acham que não tem nada para fazer, e a gente entra, não está mais em cuidado paliativo. Vamos investir de novo que o paciente está reagindo. E eu tenho memória, assim, de um caso, gente, esse caso, assim, foi maravilhoso. A gente vê muita coisa, sabe? A gente é muito sensível, não o homeopata é diferente, né? A visão dele sobre o paciente é diferente. Teve um caso de um rapaz relativamente jovem, volta uns 40 anos, que a gente tem BR, né? Que passa dentro da cidade, e tem uma serra muito perigosa. E ele capotou um caminhão na serra. Capotou o caminhão e caiu numa ribanceira. E aí ele ficou com a perna presa e veio em coma, já chocado e tal. E aí ele internou, foi direto para CTI, vado lá, e a gente está acompanhando o caso, medicando. Ele acabou não precisando de amputar a perna, isso foi muito bom, porque a chance de amputação estava muito alta, mas acabou evoluindo muito bem. E a gente medicando ele também, arnica, depois a gente mudou para BSPN, tinha lesão de órgão. Ele chegou praticamente. E aí, quando ele despertou, aí a gente conversa, né? Vamos saber um pouco mais da pessoa, né? E aí, eu lembro que eu perguntei para ele como que foi esse acidente. E aí ele olhou para mim e falou assim, doutora, eu vou lhe contar. Eu estava dirigindo caminhão e tal, e aí passou uma van por mim, cheia de criança. Eu adoro criança, eu tenho 2 filhos pequenos. Eu moro em São Paulo, estava trazendo uma carne para aqui. E aí passou essa van, os menininhos deu tchau, dei tchau para eles e foram embora. Aí quando eu estava no final da serra, eu perdi o freio. O caminhão não freava mais. Ele começou a pegar velocidade. Só que lá na frente tinha um congestionamento. E aí eu olhei para o congestionamento e falei, eu vou empurrar esses carros todos, a velocidade que eu tô, com o peso que eu tô, eu vou é igual aquele que eles falam, né, que o caminhão pega 20, 30 carros, assim, joga para tudo que é lado. O boliche. E aí, era a van que estava lá. Aí ele olhou assim e falou assim, ou eu mato, ou eu morro. E aí, doutor, eu pensei, eu morro. E eu joguei o caminhão na ribanceira. Ele jogou intencional, para não bater. Aí a gente quase chora, assim, né? De emoção, de ver uma coisa tão linda, assim, um sujeito. E assim, e aí a esposa dele veio de São Paulo, e foi a primeira vez que o CTI liberou para um acompanhante ficar, sabe? Acho que o pessoal ficou tão emocionado com ele, e a esposa dele podia ficar lá dentro, sentada lá na cadeira, assim, porque ninguém, acompanhante não pode ficar, assim. E aí foi assim, me emocionei muito, sabe, com a história dele, e ele ficou muito bom, ele saiu muito bonzinho, assim, ele foi para enfermaria, a gente continuou conversando com ele, e depois ele foi embora, totalmente recuperado. Então a gente vê umas histórias, assim, muito lindas, assim, as pessoas contando sobre a vida, né, sobre o sofrimento, e a gente fica emocionado mesmo. Tem uma história até cômica. Teve uma vez que um paciente estava despertando, né? E eu estava do lado dele, ele estava começando a despertar do coma. E eu esperando, né? Aí ele abriu os olhos, olhou para mim, eu estava de branco, né? Cabelo branco, olho azul. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu tô no céu? Eu falei, não, você tá na terra mesmo.
Ele falou, tô no céu. Aí depois ele até contou, ele foi para enfermaria, até contou pro Rodrigo. O Rodrigo riu até. Ele disse, doutor, você acredita que eu abri o olho e vi aquela moça assim, de cabelo branquinho, olho azul, tudo branquinho. Eu falei, gente, cheguei no céu. Aí a gente ri demais, né? A gente até se diverte com as coisas, né? Mas tem muita coisa bonita, assim, muita coisa bacana. É um trabalho muito bacana, gente. Quem puder entrar no hospital, trabalhar no hospital como médico homeopata, vai ver muita coisa boa, vai ver uma experiência sensacional. Antônio trabalhava na unidade básica, ele era concursado, aí quando abriu a residência, ele pediu para ir para o hospital. Ele tinha muita vontade de trabalhar lá e ficou lá, né, até o falecimento. Ele ficou trabalhando. Ele ia para o CTI mesmo, né? Ia lá. Todo mundo conhecia ele, o hospital inteiro. Todo mundo conhecia o Antônio Carlos. Até hoje eles falam, né? Ai, que saudade do Dr. Antônio Carlos. Isso é muito bom. A gente produz, né? A gente vê que o outro gosta da gente, o que a gente faz, como a gente atende. É diferente, é muito diferente. Falei demais, Rogério. Nossa, que bom. Ô, Mônica, essa tem muitos casos para contar, mas o que você já mostrou para nós é de admirar, realmente. São casos Venha muito para cá, bonitos. venha trabalhar aqui conosco. É o Rogério. Eu já estou com as chuteiras bem penduradas. Oh, Mas olha, eu queria fazer uma pergunta ainda. sim. Como é que é o acompanhamento depois que o paciente eles atendem na enfermaria, em alguma parte do hospital? O paciente recebe alta. Como é que é o acompanhamento depois? Então, se ele é da cidade, a gente identifica o posto de saúde, que ele que é a área de abrangência, né? Então, por exemplo, ele fala, meu posto de saúde é o CAI. Lá no CAI, que tem um médico homeopata, o amigo está atendendo lá. Então, a gente faz um encaminhamento para dar continuidade ao atendimento. Qual o posto de saúde? Quando ele não é da cidade, aí nós trazemos ele para o nosso ambulatório. Tem um ambulatório de homeopatia dentro do hospital. Então, o hospital tem um ambulatório de todas as especialidades. Um dia lá é o nosso, né? Várias salas, muitos consultórios. E aí a gente traz esse paciente para o ambulatório do hospital, para dar continuidade ao tratamento. Né? Teve um caso, Gilberto, no CTI, foi muito engraçado. É uma senhora que teve um AVC hemorrágico muito intenso, muito grave. Era 40% de sangue intraventricular e tal. E aí o prognóstico neurológico é muito ruim. Se ela saísse do quadro, ela ia ficar com sequelas graves. Então a neurologia, dependendo do AVC hemorrágico, né, ele já vai fazendo os prognósticos. E aí eles foram falando, esse caso, não sei se vai salvar, o índice de óbito acho que era 80%. E se salvar, tem muita sequela. E aí a gente entrou no caso. Nós começamos com laqueses, mesmo sem saber, como primeira escolha. Continuamos com ele, ela começou a reabsorver a neurologia falando que estava tendo uma boa evolução, o intensivista também falando e tal, a gente continuou, e depois paramos de medicar um tempo, porque ela estava evoluindo muito bem, depois nós até demos uma potência maior, que ela teve uma recaída, e ela despertou. E começou a conversar. E a gente foi conversar com ela, e ela conversava, falava de uma loquacidade, um negócio todo. E porque eu gosto de um batom, eu gosto de um rímel, eu gosto de uma maquiagem, piruleta e um brinco, não sei o que. Mas uma laquete e escarrada, assim, tá? Como é que a gente acertou? Você acredita que ela ficou sem nenhuma sequela? Nenhuma. Espetáculo, hein? Ela foi para a enfermaria, ela estava andando. Eu falei, gente, vocês estão brincando comigo. O residente contando. Não, ela está na enfermaria e está andando. Ela está andando. Aí eu fui lá conversar com ela, falei, doutora, eu tô bem, eu não tem nada. Gente, uma coisa incrível. Quer dizer, um índice de óbito altíssimo. A sequela, segundo a neuro, era 100% de chance de uma sequela gravíssima. O paciente ficou excelente, eu não tenho nada. Mas assim, quando a gente escolheu o medicamento, óbvio que para o quadro agudo, né, a gente já, nossa, mas uma evolução bacana, viu? Muito bonito de ver, viu? Muito bonito. Muito bom, foi muito gratificante ouvir as suas histórias, o seu relato, a conhecer um pouco da estrutura, né, da residência, das tarefas, né? Achei extraordinário que eles façam a experiência, a patogenesia, né, que é a nossa base científica, né, a partir do qual tudo pode ser desenvolvido. Eu acho que só posso dar parabéns
mesmo, né, para o trabalho, para a realização de vocês. E acho Residência está aberta, pode receber, viu, vocês para conhecer, para ver o trabalho, até, né, nos acompanhar um tempo, para tudo, a gente só precisa regularizar com a administração, tá? Assim, tá ótimo. a pessoa que tem interesse, nós estamos aí com, né, tem os alunos do Instituto fazendo estágio conosco, continuamente. Você assanhou as minhas lombrigas. Já passar um trabalho que eu estou fazendo aqui que está me tomando tempo demais e eu vou lá fazer uma visita. Eu falo com você, claro, com antecedência para a gente agendar. Isso. Tá. Ô, Mônica, eu também quero te parabenizar. Obrigada. Igual eu te falei, né? A gente está lançando uma semente aqui. O Hamilton teve que sair porque ele tem um compromisso às 8, mas inclusive a filha dele é professora na universidade aqui, é médica, fez formação de dia. Ela está abrindo matéria aqui na universidade. Semestre, né? Primeiro semestre, teve greve aqui, o calendário tudo bagunçado, mas já é uma semente. Certamente, na medida que a gente está ganhando curso aqui com essa comunitativa, a gente quer que construa espaço, né, para a gente consiga visualizar uma residência aqui em Uberlândia. Então, o trabalho de vocês é fundamental. Precisando de orientação para criar residência, pode me chamar, tá? Pode chamar a gente. Tenho a menor dúvida disso. Né? Então, assim, eu sei o quanto vocês batalham, né? Batalharam e batalham para a realização dessa residência, né? Eu fiz formação aí antes da residência em Betim, então, assim, eu acompanhei de perto esse esforço conjunto de você e todos aí, né? Não vou citar nomes para não esquecer de ninguém, porque seria até uma falha da minha parte, mas eu sei o quanto o pessoal do Instituto Mineiro batalhou e batalha pela homeopatia brasileira, então quero sinceramente aqui do fundo do meu coração, por tudo que eu vivi dentro do Instituto e vivo até hoje, apesar da distância, agradecer profundamente a você, em nome de todos, e espero contar com você aqui em próximas lives, né? Eu tenho certeza que o Gilberto aprova a ideia, estou extremamente grato pela sua fala hoje, né? Passou tão rápido, eu fiquei calado aqui, quando eu vi já era 15 para as 8, né? Assim, só escutando, não, foi muito rápido. Se você contar casos, eu posso ficar aqui umas 5 horas contando os casos interessantes. Que bom, que legal. Eu tenho certeza disso. Por isso que eu espero contar com você em uma próxima, porque foi muito bom. Eu acho que a gente tem que deixar essas experiências registradas, né, para futuro, porque eu entendo, assim como vocês e vários outros, que a homeopatia ainda tem muito para desenvolver no nosso país, no mundo. Enfim, muito obrigado. Passa a palavra para o Gilberto e depois você encerra aí, Mônica. Extremamente grato, obrigado. E até a próxima. Cada um faz um pouquinho, né? E assim, é tão importante ter uma disciplina, então, assim, é muito importante, gente, tudo é importante. Ter um hospital, ter disciplina, ter curso, né? Tudo cada um no seu pontinho lá, né? Aí a gente vai fazendo essa união, isso fortalece. A gente precisa ver que cada um faz uma parte, mas essa parte é de um todo, e o todo que é importante, que é a homeopatia. Perfeito. Ô, Mônica, eu quero dizer também que essa live foi transmitida ao vivo, né, para o Instagram do Rogério e para o YouTube, Vida e Prognóstico. Né? E ainda vai sair uma outra versão, ela um pouco mais enxuta, sabe? Com uma pequena... Como é que você vai fazer isso? Uma pequena edição, né? E o próprio programa faz, ele corta as pausas de silêncio e reduz bastante. Entendi. Tá? Então, e aí vai para o canal Vida e Prognóstico, tá bem? Tá bom, tá ótimo. Muito obrigada a vocês, eu que agradeço. E a gente está aí junto, né? Cada um com o seu pontinho, né? Construindo essa homeopatia que não tem como. Eu fiz até recentemente uma palestra no nosso simpósio sobre as leis que fundamentam a homeopatia, que são imutáveis, por isso a homeopatia não tem como desaparecer. Ela é a lei da natureza, ela é para sempre. Tá bom. É isso aí, é eu uma também lei da natureza. Agradeço muito, viu, Mônica, a sua presença. Um abraço. Muito bom. Um abração para você, viu? Boa noite. Até mais. Feliz dia dos namorados para todos. Igualmente. Um abraço, gente. Tudo de bom. Um abraço, Rogério.